Olá, meu nome é Omaro, seja novamente bem-vindo ao Morgatório do Pássaro. Bom galera, nesse último final de semana, dia 6, 7 de setembro, eu tava em casa de boa navegando pelas redes sociais e me deparo com esta selfie. Sim, hoje nós vamos falar sobre essa foto e eu quero fazer aqui uma reflexão com vocês. Galera, antes de mais nada, eu quero deixar bem claro que essa moça, se não me falha a memória, Maurielle Facuri, a menina que tirou a selfie com o Malafaia, não cometeu nenhum crime, ela não fez nada errado e isso não configura preconceito religioso. E acima de tudo, eu não estou criticando a postura dela, eu só vou fazer uma reflexão em cima desse caso. No dia 7, domingo passado, eu vi essa foto viralizando, a galera gostou, eu gostei, dei uma boa risada da cara de bunda que o Malafaia faz nessa foto, mas eu compartilhei fazendo ali uma reflexão. Eu disse que, apesar de não criticar a moça, caso a intenção dela fosse fazer uma crítica, essa estratégia provocativa, sarcástica, de ridicularização do ridículo, não é uma boa estratégia para abrir diálogo com a massa conservadora. Veja bem, galera, imagine aqui, nessa bolha, imagine uma bolha aqui, e essa bolha é composta por uma massa cética, muitas vezes de pensamento ateu ou agnóstico, ou bem desvinculado de dogmas religiosos. Normalmente essa galera vai ser a favor de direitos para a comunidade LGBT, eles vão ser a favor de casamento civil igualitário, adoção, assim como eu sou a favor, e acredito que boa parte dos meus inscritos aqui também é. Então eu vi essa foto viralizando aqui nessa bolha de pessoas céticas de pensamento pró-causa LGBT. Seres humanos. Essa galera da bolha cética aqui quer estabelecer um diálogo com a massa conservadora para que nós possamos subir alguns degraus na busca pelo Estado laico e na busca também por alguns direitos para a comunidade LGBT, como casamento civil e adoção, essas coisas assim. Então do lado de cá nós temos outra bolha, que é a bolha conservadora. Essa bolha conservadora não pode ser confundida com homofóbica, tá? Porque conservadorismo não é a mesma coisa que homofobia. Conservadorismo é um conceito vinculado à ideia de tradição, à preservação de costumes, valores. E homofobia é um instinto, é uma aversão muito forte a homossexuais, vontade de matar, vontade de bater, de extinguir. Então conservadorismo é uma coisa, homofobia é outra. É claro que existem muitos conservadores que são homofóbicos, mas você não pode confundir um conceito com o outro e generalizar, acreditando que todo conservador seja consecutivamente e inevitavelmente um homofóbico. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então nós temos aqui duas bolhas. Uma bolha cética, livre, pró-LGBT e uma bolha contra esses direitos. O ideal é que haja um diálogo entre essa galera e que nós possamos conscientizar os conservadores de que os direitos da comunidade LGBT não vão ferir os dogmas, não vai destruir a família nem a sociedade, até porque a homossexualidade existe e vai continuar existindo com ou sem direitos, então é melhor que exista de uma maneira mais justa. É uma mensagem bem simples, mas para que a gente possa trabalhar essa conscientização, é necessário que haja diálogo. E é aí onde entra o meu ponto, no domingo à noite, quando eu compartilhei, tive um debate bem longo, onde eu estava dizendo que provocar conservadores, porque eles já têm uma mente bem radical, não é uma estratégia interessante para estimular o diálogo. Provocar conservadores não estimula o diálogo e não traz, então, para aquela massa uma conscientização básica. Eu travei um debate bem extenso ali na minha página do Facebook, tentando mostrar isso, tentando passar essa mensagem de que provocação não é uma estratégia de diálogo interessante, mas a galera não me deu muita atenção. E a resposta veio logo no dia seguinte. O Malafaia postou essa imagem aqui no Twitter dele.
Bom, galera, nessa foto que o Malafaia compartilhou no Twitter, ele faz uma pergunta, né? Qual é a diferença? E aí muitas pessoas responderam qual é a diferença ali já no Facebook. E o Bernardo, da Tropa Lanterna Verde, também fez uma resposta. Eu gostei bastante. Faço das palavras do Bernardo as minhas, não tem nada a acrescentar. Foi um vídeo sucinto e bem direto ao ponto. Todo mundo aqui sabe que o que a menina fez não foi um preconceito religioso. Mas o que eu quero levar em consideração aqui, o que eu quero refletir com vocês, é a quantidade de pessoas que vão ver essa foto do Malafaia, essa montagem aí comparando o preconceito religioso com o racismo, e essas pessoas vão acreditar no que ele falou. Quando eu falei aqui que tem uma bolha conservadora, estamos falando na casa dos milhões, são muitas pessoas que dão ouvidos a esse cara, e são milhões de pessoas que agora estão convictas de que existe um preconceito religioso contra evangélicos. Olha só que situação. A foto da menina, ela deveria, inicialmente, despertar uma consciência nessa massa conservadora de que existe uma discriminação com a galera de lá, com a galera LGBT, porque eles não possuem direitos igualitários, não podem casar civilmente nem adotar. Então, a ideia seria abrir um diálogo para que essa galera se conscientizasse de que isso é besteira. Negar esses direitos para essa galera é desnecessário. Ceder que gays possam casar civilmente, que eles possam adotar, não vai trazer prejuízo nenhum para a sociedade, muito pelo contrário. Isso aí vai tornar a sociedade mais justa, mais pacífica, mais igualitária e, conceptivamente, muita gente aí vai poder adotar e criar famílias e fazer coisas interessantes aí por crianças que estão abandonadas. Mas olha só que ironia, ao invés de despertar a conscientização sobre o preconceito que essa galera sofre socialmente, o efeito foi o contrário. Nós temos agora milhões de seguidores do Malafaia que estão acreditando cegamente que o preconceito é contra eles. Olha que loucura! Ao invés de abrir os olhos da galera para o preconceito X, eles inventaram o preconceito Y. O efeito é totalmente oposto. Provocar, ridicularizar conservadores não é uma estratégia interessante para dialogar com essa galera. Mas aí você pode levantar o dedo e me questionar: Omaro, é muita inocência da sua parte querer debater com o Malafaia ou com essa galera. Olha, cara, eu acho que não é inocência. Na verdade, o Malafaia aparece em vários debates por aí. Ele é um cara besta pra caramba, com um discurso cheio de ódio, mas ele conversa sim, ele debate. Eu acredito que é muito mais proveitoso você debater com o cara do que trocar farpas. Sabe por quê? Fica assim uma coisa muito polarizada. A menina foi lá e postou a selfie dela. Aí um monte de céticos, um monte de pessoas pró-LGBT foi lá e compartilhou feliz. Um monte de gente conservadora se sentiu provocada. Aí o Malafaia vai lá e posta aquela coisa esquisita comparando preconceito religioso com o racismo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas aí isso vai viralizar aqui, ó, na bolha conservadora. Aí o Malafaia faz isso, vem um monte de gente responder o Malafaia de cá. Eu vi muitas respostas na internet. Uma delas, por exemplo, foi assim, porque o Malafaia pergunta: qual é a diferença? Aí a gente respondeu assim: a diferença, sua mula, é que ninguém quer impedir o casamento crente. Eu vi gente compartilhando mais ou menos assim: a diferença, Malafaia, a diferença é uma pica preta, grande, grossa e venosa dentro da sua bunda, seu pedaço de bosta, vagabundo imprestável. Então, se você vê, a repercussão começa a partir para troca de farpas. O lado de cá xinga o lado de cá, o lado de cá repete a troca de farpas e fica um eterno conflito. Sabe o que isso parece? Parece debate político de petista com um PSDBista, tucano. Você é um petralha. Não, você que é um coxinha, não sei o que. Fica aquela troca de farpas onde ninguém para se colocar do lado oposto para entender a mente do outro mais, ou tentar estimular um diálogo realmente saudável. É claro que essa massa conservadora precisa dar o braço a torcer e reconhecer que é besteira vetar certos direitos para a comunidade LGBT. Mas para isso acontecer, precisamos estabelecer um diálogo e não essa troca infantil de farpas onde o lado de cá xinga o lado de cá e o lado de cá xinga o lado de lá de volta. Não é assim que se estabelece um diálogo e não é assim que se conscientiza uma massa. Então eu vou reiterar aqui que procurar o diálogo
não é inocência. Eu sei que não é fácil dialogar com essa galera. Eu reconheço que é difícil. Porém, através do diálogo, nós estamos muito mais próximos de uma conscientização da massa conservadora do que através da provocação, da ridicularização e da sátira. Só mais uma observação aqui. Eu não estou dizendo que a sátira não é válida. Eu só estou dizendo que, para fins de diálogo e de conscientização, o diálogo sério ele é mais proveitoso. Até porque, quando a gente faz a sátira, quando a gente faz a ridicularização do ridículo, existem pontos positivos. Um desses pontos positivos é o fortalecimento do grupo que já é pró-causa LGBT. Quando você faz uma selfie dessa, quando você ridiculariza as idiotices que o Malafaia fala, você dá força pro grupo porque a gente percebe que não está só. Aquele gay oprimido que está ali retraído, ele vai olhar para si e falar: poxa, eu tenho voz, existe um grupo por mim, existe uma resistência. Então, nesse sentido de resistência, a sátira, a ridicularização do ridículo, esse efeito cômico, ele tem sim efeitos produtivos, mas ele se limita no fortalecimento do grupo, dessa bolha que já é uma bolha aberta à causa. Então é legal, mas no final das contas não é tão abrangente assim, porque só toca quem já está na bolha de cá. Então, lá no meu debate do Facebook, a Ana me fez algumas perguntas que eu prometi que ia responder aqui. Ela fez o seguinte comentário, acompanha comigo. Ô Maro, quero saber uma coisa, que tu não deixou clara nem nessa nem na outra postagem. Ok, então os extremistas conservadores vão usar essa imagem para fazer vitimismo. E quanto aos outros que terão contato com essa zoeira satírica? Numericamente, você não acha que os efeitos serão mais positivos que negativos? Bom, a Ana estava falando dessa galera que não tá nem na bolha pró-LGBT e nem na bolha conservadora. Ela se referiu a essa galera que tá esparsa, que nem é conservador e que nem é, assim, militante. Bom, eu vou te dizer o seguinte, Ana. Vivemos num país onde a maioria esmagadora das pessoas são cristãs e não tem assim um raciocínio ou uma intenção humanista, uma militância, um raciocínio de luta pelas causas de Estado laico, nem por direitos civis igualitários. Isso aí é um pequeno grupo que grita alto, mas é numericamente limitado. Nós temos aqui uma massa conservadora e uma infinidade, milhões de pessoas que não estão de cá nem de lá, mas que eles têm um raciocínio muito mais próximo com o da bolha conservadora. Porque são pessoas com educação cristã, que cresceram educadas para entender a homossexualidade como um pecado, como uma coisa errada. Então, a moralidade da nossa sociedade ainda é muito carrasca com a prática homossexual, está mudando agora. Então nós temos uma sociedade, em geral, mais propensa a dar ouvidos ao que o Malafaia está falando, tá? Em termos numéricos. Então eu acho que essa selfie causa efeitos positivos, dando voz e resistência para a bolha pró-LGBT, mas os efeitos na massa conservadora não são nem um pouco positivos e nessa massa esparsa, que está fora da bolha, também acaba não sendo eficaz. A Ana ainda fez um outro comentário que eu também quero responder nesse vídeo aqui. Ela disse assim: também quero saber se concorda ou não com a minha afirmação de que uma boa forma de derrubar as convicções de um líder é tirando-lhe os seguidores. Eu concordo plenamente que tirar o rebanho do pastor enfraquece a mensagem do pastor, né? Se você acabar convencendo a massa de que o Malafaia está errado, você enfraquece o próprio Malafaia. Mas você tem que lembrar uma coisa: a provocação que se faz ao Malafaia afeta os seguidores dele também. Uma pessoa que segue o Malafaia cegamente também vai se sentir provocada, ofendida e irritada quando a galera satiriza o Malafaia. Então, Ana, nessa questão de enfraquecer o líder, retirando dele a sua massa ou convencendo a massa que ele controla, é uma estratégia interessante, mas a melhor forma de estabelecer essa estratégia é através de um diálogo sério, um diálogo que reconhece que o Malafaia é um verdadeiro babaca, mas que não precisa ficar gritando isso aos quatro ventos, sabe? Isso é pleonasmo, não precisa ficar reforçando essa mensagem o tempo todo. O que nós temos que fazer é reconhecer que existe uma longa batalha, uma longa jornada. É melhor trocar por jornada, porque batalha entra de novo naquela questão bélica.
Existe aí uma longa jornada na busca pelo Estado laico, e existe uma longa jornada na busca por esses direitos da comunidade LGBT. A melhor maneira de chegarmos a um sucesso, a uma conscientização da massa conservadora é através do diálogo. Precisamos fazer vídeos interessantes explicando cientificamente como funciona a questão da homossexualidade. Precisamos entrar nos debates de uma maneira positiva, entendendo quais são os fatores que geram a homossexualidade, quais são os fatores biológicos, quais são as influências de meio, neurológicos, epigenéticos. Divulgar informações é a melhor forma. Precisamos nos focar na divulgação de informações científicas. Precisamos mostrar de maneira criativa, artística, que o gay também é gente. Aquela mensagem que a menina colocou precisa ser divulgada, mas de uma maneira educada, de uma maneira não provocativa. Não estou dizendo que provocar seja errado, tá? Adoro os vídeos do Porta dos Fundos, dei muita risada com a provocação da menina, com a selfie da menina. Só estou dizendo que, se você quer conscientizar os conservadores, provocando, eles só vão ficar bravos e vão fazer 1001 estratégias para se vitimizar. Você solta uma selfie provocativa dessa, ao invés de conscientizar essa galera para a discriminação de cá, você faz eles acreditarem que existe uma discriminação contra eles mesmos. Então é um vitimismo que é alimentado por essa própria provocação. Para finalizar esse vídeo, eu quero dizer como era a minha mente há 10 anos. Hoje eu tenho 28 anos e eu quero dizer aqui com um pouquinho de vergonha que quando eu tinha 18 anos de idade, eu era bem homofóbico. Eu tinha aversão ao homossexual, não ao nível de querer matar, bater, mas eu tinha aquela mentalidade bem bestial de se me der cantada, se sentar perto de mim, se encostar em mim, eu sento a porrada e não sei o que. Há 10 anos eu pensava dessa maneira e isso era influência. Na escola era assim que a gente tinha que se comportar. Se eu não dissesse que eu sinto vontade de bater num gay, se ele me der uma cantada, as pessoas iam dizer que eu era gay e naquela minha mente idiota de adolescente, isso era relevante. Foda-se o que as pessoas pensam de mim. Hoje é assim que eu vejo. Se o cara quer achar que eu sou gay, dane-se. Ser gay não é problema nenhum, então o que tem as pessoas acharem que eu sou? Então, mesmo sendo hétero, isso não me ofende. Já me ofendeu. Mas tudo isso, gente, é influência social, é como você se reconhece, são as influências que você abraça. Sabe como que eu mudei minha mente? Em 2004, 2005, eu trabalhei numa central de telemarketing e lá tinha um cara homossexual que ele não era assumido, mas dava pra perceber pelos trejeitos, né? Então, eu ficava meio na minha. Mas teve uma época que a gente passou a sentar, a gente fazia atendimento um do lado do outro e nos finais de semana a gente acabava tendo muito tempo sem atendimento. E eu comecei a conversar com o cara. Então assim, ele era fã de Naruto, eu também adoro Naruto. A gente começou a conversar sobre Naruto. E foi que eu vi que o cara era super inteligente, tinha vários assuntos em comum, assim, várias séries, desenhos que a gente assistia, que a gente podia conversar. E eu fui conversando com o cara e vendo que era uma pessoa como eu, que tinha respeito, nunca veio com papinho pra cima de mim, não tem essa, nem todo gay, não é só porque o cara é gay que ele vai querer te desrespeitar, não é assim que funciona. E foi interagindo com os gays que eu parei de ter preconceito com os gays, foi uma coisa natural. Depois eu fui pro curso de letras e o que tem de gay no curso de letras é brincadeira. Então, quando você se aproxima, que você vê de perto, que percebe que não tem nada demais, a mente começa a mudar. Então, o que falta é diálogo. Eu comecei a dialogar com gays e a minha homofobia desapareceu. Porque quando você conhece os gays de perto, você vai ver que tem gay babaca, gay que não é babaca, gay que é engraçado, mas nem todo gay é palhaço, nem todo gay é piadista. Então, cara, são seres humanos como nós. Assim como diz a mensagem da selfie da menina. Mas a melhor maneira de estimular a conscientização dessa galera é através do diálogo. Beleza? Essa era a mensagem que eu tinha para trazer para hoje. Eu fico por aqui. Um forte abraço a todos e falou!